Olá, olá pessoal! Estamos aqui para mais uma live, a live da semana. Está acontecendo nessa madrugada, né? 3 horas da manhã, 3h40 da manhã. Mas a live da semana chegou. Análise de música. A música dessa semana é a música do Bruno Mars com a Lady Gaga, que se chama Die With a Smile, que significa morrer com um sorriso. Para quem quiser entender qual é o objetivo dessas lives e por que eu analiso músicas seculares e da maneira como eu as interpreto, as duas primeiras lives que eu fiz a respeito disso, né, fazendo análises de outras músicas, tem essa explicação. Então, se você quiser saber, você volta lá, aproveita e conhece as interpretações das duas primeiras músicas. E eu acredito que essa live será mais breve do que as outras, porque a música é menor. Mas enfim, vamos lá para a música Die With a Smile do Bruno Mars, que sinceramente eu acredito que é um clássico. Eu acredito que nós vimos nascer um clássico. Eu acredito de verdade que é uma música que vai aí atravessar gerações como uma música, sabe assim, aclamada em termos de melodia, de letra, sabe, de qualidade de música, de interpretação. Uma música belíssima, belíssima, e a letra profunda também. E ela me fez lembrar de experiências muito pessoais mesmo, que eu vivi recentemente, né? Ano passado, 2023. E eu confesso que ela é até bem sensível para mim, assim, porque foi, ela me remete a um período bem, bem, bem difícil da minha vida, que envolveu a minha saúde, sabe? Questão de vida ou morte muito séria. E aí que mudou minha vida mesmo. Foi um divisor de águas na minha vida, essa experiência da doença, sabe? E essa música, ela acaba sendo, ela coloca em palavras o que eu, a forma como eu enxergo tudo que eu vivi e como eu fiquei depois, né? Na pessoa que eu me tornei depois. Então vamos lá para a letra da música, que ela começa dizendo assim, eu já tô meio que respirando assim fundo, porque já tô aqui me emocionando, mas enfim, a música começa dizendo I just woke up from a dream, que significa eu acabei de acordar de um sonho, em que você e eu tivemos que dizer adeus. E eu não sei o que tudo isso significa, mas como eu sobrevivi, eu percebi que. Vamos por partes, então. Porque ela diz assim, eu acabei de acordar de um sonho, em que você e eu tivemos que dizer adeus. No ano passado, eu adoeci no segundo semestre. A partir de julho, eu não vou nem entrar em detalhes a respeito de que doença foi, o que era. Sei que foi bem debilitante, assim, para mim. Eu perdi muito peso, eu não conseguia andar, não conseguia correr, sentar por muito tempo. Então, eu fiquei bem debilitada fisicamente, bem dependente da minha mãe, né? Porque eu morava sozinha com a minha mãe. Então, fisicamente foi bem debilitante para mim e mentalmente me afetou muito também. Teve períodos que eu não conseguia falar, né? Enfim. E essa situação toda ela é tão surreal na minha vida quando eu penso nela que parece um sonho, sabe? Assim, parece que eu nem vivi, mas parece aqueles sonhos reais, sabe? Que quando você acorda, o sonho foi tão real que você acha que aconteceu, mas também você sabe que não aconteceu, então fica naquele limbo, assim, você fica entre o real e a fantasia, sabe? E quando essa música diz, né, eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, eu tenho essa sensação mesmo, né, de quando eu me lembro de 2023, para mim parece que foi um sonho, assim, um surto. Parece que foi um sonho, parece que não aconteceu, mas foi um sonho daqueles muito reais, assim, que você sente na pele. Então,
quando a música diz: eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, quando eu penso em 2023, eu tenho essa sensação de que eu acabei de acordar de um sonho, né? Que aquilo foi muito surreal para ter acontecido, né? Essa questão mesmo de lidar com a finitude da vida, lidar com a realidade da morte, lidar com a doença te atingindo e você não ter muito o que fazer porque ela está acontecendo, sabe? E realmente eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus. Então foi um período assim da minha vida em que eu me deparei com a realidade de dizer adeus para as pessoas que eu amo. Dizer adeus para essa vida, de dizer adeus para a minha existência aqui, sabe? Então, assim, é, eu cheguei naquele momento que a gente a- nunca pensa sobre, sabe? A gente sabe que todo mundo morre, a gente sabe que esse momento chega para todos, mas a gente só vai vivendo, sabe? A gente só vai vivendo, a gente não pensa nisso. E se a gente pensa de maneira muito superficial e rápida, assim, porque a gente meio que não quer lidar muito com esse assunto, principalmente quando esse assunto nos envolve. E aí, quando você adoece, né, não tem muito o que fazer. Principalmente na minha situação, que realmente é, eu tinha esse risco de morte mesmo. Então, foi um momento para mim de eu não ter como fugir desse assunto, de eu não ter como fugir da, de pensar nisso como um fato, sabe? Não como algo que pode acontecer algum dia, né? Porque a gente sempre pensa na morte assim, quando tiver, sei lá, nos 80 anos, aí, sabe? A gente sempre pensa como algo muito distante e tinha chegado o momento para mim de pensar nisso como um fato e que pode acontecer mesmo a qualquer momento, ou em meses, ou em semanas, sabe? E essas duas primeiras frases da música me trazem muito essa sensação de como eu penso em 2023, sobre 2023, né? Eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus. Então, esse você e eu se refere tanto a pessoas próximas minha, né? Família, né? Minha família, né? Em que você e eu e minha mãe, eu e meus irmãos, eu e as pessoas que eu amo, teríamos que dizer adeus. Então, eu estava pensando isso como uma realidade, né? Um fato. Mas, trazendo agora para meu relacionamento com Deus, que é o foco, né, de cada análise de música, eu realmente percebi nesse momento em que eu estava passando por essa situação que meu relacionamento com Deus ele não era tão sólido ou tão profundo como eu acreditava, sabe? Eu sabia que eu conhecia a Deus, mas tinha muitas pontas soltas assim nesse relacionamento. É, Era muito pelo o meu relacionamento até esse momento não era muito baseado na minha intimidade pessoal com Deus, era muito baseado na igreja, sabe, em ir para a igreja, em servir na igreja e não em ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu tinha esse relacionamento pessoal, mas eu ainda estava sendo muito atravessada pelo que eu fazia para Deus na igreja, sabe? Enfim, eu ainda precisava conhecer a Deus nesse lugar, né? De independência de de outras pessoas, de outros lugares, por exemplo, às vezes vou falar por mim, né? Às vezes meu relacionamento precisava passar por outras pessoas, né? De passar pela líder, passar pela dirigente do círculo de oração, sabe? Para eu ouvir a Deus ou para eu ter algumas convicções a respeito de Deus, sabe? Assim, tinha que passar pelo que os outros viveram, pelo testemunho dos outros, sabe? Eu não tinha um relacionamento com Deus suficiente para me
dar paz a respeito do que eu tinha com ele. Sempre tinha que passar por outra pessoa, né? Por outra pessoa que tinha intimidade profunda com Deus. Ou tinha que ter a ver com eu estar na igreja, frequentando a igreja, servindo na igreja. Então, quando a letra da música diz assim, né? Eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus. Para mim, ele simboliza muito como eu me encontrei diante de Deus quando eu me vi nessa situação de realmente de possibilidade de morrer, porque eu percebi que eu não tinha tanta intimidade assim com Deus. E aí eu comecei a ter pânico da morte, porque eu não tinha certeza de para onde eu ia. Eu não tinha certeza do que ia acontecer depois, por mais que eu soubesse assim que quando um crente morre, ele tem para onde ir, né? Ele sabe para onde vai, o que vai acontecer, mas eu não tinha essa certeza do que ia acontecer, de para onde que eu ia, como era que eu ia me encontrar com Deus, sabe? O que ia acontecer a partir desse momento, né? Em que eu fechasse meus olhos e eu não estivesse mais aqui na Terra, sabe? O que aconteceria quando eu abrisse meus olhos em outro lugar? Então, eu fiquei muito em pânico a respeito de me encontrar com Deus, sabe? Porque eu me veio uma convicção muito grande, assim, de que eu não tinha relacionamento com Ele profundo o suficiente, sabe? Eu não tinha conhecimento de Deus e eu não tinha um relacionamento com Ele íntimo, sabe? Pessoal, que se bastasse, sabe? Que o que eu tenho com Ele basta para eu ter certeza do que a gente tem, sabe? Sempre, como eu falei, tinha que passar para outra pessoa, eu tinha que perguntar para outra pessoa a respeito do que eu tinha com Deus, sabe? Não, meu relacionamento com Deus não era independente das opiniões ou do que as outras pessoas diriam ou pensariam. Enfim, então, quando a música diz eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, isso reflete muito como eu acho, me como eu enxergo a minha relação com Deus naquela época. Porque quando eu me deparei com essa possibilidade de morte, eu percebi que a morte para mim não seria me encontrar com Deus, para ficar junta dele para sempre, mas eu morrer seria ter acabado o tempo que eu tive para me aproximar de Deus e garantir essa vida eterna, né, ao aceitar Jesus e conhecer a Deus e ter essa intimidade com Deus a partir daqui para sempre. Mas o que eu percebi foi que morrer para mim era dizer adeus para essa chance que eu tive de me aproximar do Senhor, sabe? Então era realmente acordar de um sonho em que você e eu, né, eu e Deus, teríamos que dizer adeus. Eu acho que esse foi o maior pânico que eu tive na época, sabe? Porque apesar de ter toda a dor de você pensar, meu Deus, eu não vou mais estar aqui. É muito esquisito, assim, você perceber que seu tempo acabou. Você perceber que o tempo que você teve, você não usou como você gostaria. Você pensar sobre, por exemplo, eu tenho 32 anos. Aconteceu quando eu tinha 31. Então eu fiquei pensando, o que eu fiz na minha vida em 31 anos? Sabe, assim, eu pensava coisas muito que para qualquer outra pessoa pode parecer uma besteira, mas, por exemplo, sonhos muito profundos, assim, muito meus, que eu sempre posterguei, deixei para depois, ou então por medo eu não fazia, né? Medo de falhar, sabe? Eu lembro que eu ficava pensando assim, meu Deus, em 31 anos eu não aprendi a tocar um instrumento. Eu não aprendi inglês, eu não cheguei na fluência do inglês, eu não. Sabe assim, eu comecei a pensar, parece besteira, mas eu comecei a pensar em coisas que eu sempre quis muito, muito, muito fazer e eu nunca tinha feito, sempre deixava para depois, então acabava
surgindo também essa consciência de que deixar para depois as coisas pode não existir depois, sabe? O amanhã ninguém sabe se vai existir para nós, entende? Então, quando a música diz eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, já meio que resume o que foi para mim essa experiência de quase morte de 2023, né? De parece que nem aconteceu, foi tão surreal assim que parece que foi um sonho, um delírio, um surto assim, em que eu tive que dizer adeus para alguém, sabe? Então me lidar com essa consciência de que o adeus chega de verdade, né? Para as pessoas, para a vida que eu tenho, para as coisas, porque eu olhava para as coisas que eu tinha, né? Meu quarto, eu ficava pensando, meu Deus, vai ficar tudo aqui e as pessoas que ficarem vivas vão fazer o que elas quiserem, vão doar, jogar, sabe assim? Então, me veio muito essa consciência a respeito do que importa, do que é feito com o que fica na Terra, do que o que é material, o nível de valor que a gente dá para o que é material, para o que é passageiro, sabe? Como eu lido com o meu tempo, né? Em 31 anos, o que que eu fiz da minha vida? Sabe, o que que eu fiz que eu me lembro que eu digo assim, valeu a pena? Os relacionamentos que eu tenho, sabe assim, eu me dei conta de que amizades que eu penso que são amizades nem são, sabe? É só coleguismo mesmo. O que que eu construí nesse tempo de relacionamento? A qualidade dos meus relacionamentos, minha vida familiar. Então, assim, tudo passou diante de mim, diante dos meus olhos, minha vida inteira, quando eu percebi que eu estava nesse momento de dizer adeus para as coisas, para as pessoas, para a vida que eu levei. E, como eu já comentei, em relação a Deus, eu não estava em comunhão com Ele a ponto de ter paz de que eu iria me encontrar com Ele e ficar com Ele, mas eu estava numa consciência de que a gente não estava bem, que eu não estava bem com Ele, que eu não conhecia como deveria e que morrer para mim seria dizer adeus para Ele também, sabe? Que eu não iria ficar com Ele. E aí a música segue dizendo assim: eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus. E eu não sei o que tudo isso significa. E isso também representa muito a confusão mental que eu vivi na época, porque eu ficava assim, o que é que está acontecendo? Como assim? Porque foi muito do nada. Do nada. Eu me lembro que foi no início, na primeira semana de julho. Eu estava bem, e eu acho que foi dia 6, uma quinta-feira, eu acho. Dia 6 de julho eu acordei e nesse dia eu fiquei mal. Então, assim, eu não sabia o que, que tudo aquilo significava naquele momento, de o que está acontecendo. E até hoje, assim, quando eu penso, eu digo, meu Deus, o que, que foi aquilo? O que, que foi aquilo? Parece, é realmente o que diz a música. Eu acabei de acordar de um sonho. Parece uma coisa assim que é inexplicável. Então, eu não sei o que tudo isso significa, mas como eu sobrevivi, né? Tá escrito aqui na letra da música, mas como eu sobrevivi, eu percebi que. Então, é incrível como essa música para mim traduz muito meu sentimento nessa experiência, né? Porque eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, né? Eu tive que lidar com o adeus a muitas coisas, pessoas, e eu não sei o que tudo isso significa. De fato, até hoje, assim, eu não sei nem explicar, né? O que que aconteceu, como aconteceu, não sei nem explicar para mim mesma, de dizer assim, olha, depois que passou, agora eu sei que foi isso, né? Então, até para mim mesma é difícil eu analisar a situação e explicar para mim o que que aconteceu. Então, eu não sei o que tudo isso significa. E aí a letra continua dizendo, mas como eu sobrevivi, eu percebi que. Então, para mim também é muito isso, né? Aquela situação
terrível passou. Eu não sei o que tudo aquilo significa, o que foi aquilo que aconteceu, mas como eu sobrevivi, porque de fato eu sobrevivi, para a glória de Deus, assim, foi um milagre que aconteceu. É, só resumindo aqui, eu estava doente ainda, e aí eu fui para um culto na tarde da Vitória, e nesse culto eu estava perguntando, eu cheguei no culto assim, tô tentando evitar chorar. Eu cheguei no culto e a primeira coisa que eu perguntei para Deus, assim, a primeira oração que eu fiz, o culto nem tinha começado. Eu cheguei na igreja e fui fazer uma oração, né? A gente normalmente chega na igreja e faz uma oração. E a oração que eu fiz foi: Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer, acabou mesmo. Porque já fazia meses que eu tava doente e era nesse morre não morre. E aí eu fiquei assim, nesse dia eu nem questionei muito, nem perguntei muita coisa, eu só fui direta, né? Eu perguntei: Senhor, eu vou morrer? Porque agora eu quero saber. Eu quero saber porque eu vou e não vou, e aí eu quero saber. Agora eu quero me preparar, eu não sei, eu vou morrer. E aí eu fiquei tensa, né? O culto inteiro, porque eu acredito que Deus responde. Até mesmo respostas duras como essa, né? E aí eu fiquei um pouquinho tensa, assim, eu disse, meu Deus, pra que eu fui perguntar isso? Vai que Deus me responde, e é um sim, e aí o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa resposta? E aí tinha uma profeta lá, veio um pregador de fora, eu acho que era de uma pessoa, e ele veio acompanhado de uma irmã, e aquelas irmãs do coque, sabe? Uma irmã mesmo, vaso de Deus, sabe? Eu falo assim, mas todo respeito. E aí a irmã Conceição, que é a dirigente do culto, né, da Tarde da Vitória, na época, não sei como é hoje, né? Eu acredito que ela ainda, enfim, sirva ao Senhor na Tarde da Vitória. E aí, nesse dia, eu tinha chegado da casa do meu irmão, acho que era um 7 de setembro. Enfim, aí eu tinha acabado de chegar, eu fui de Uber, né? O Uber me deixou, da casa do meu irmão, me deixou lá na igreja, então eu tava com, ó, de Deus, eu tava segurando um tripé e entrei na igreja com o tripé na mão, né? E aí, quando a irmã Conceição viu o tripé, ela disse assim, ai, Thaís, tem como você gravar o culto de hoje? Você aproveita esse equipamento e aí você grava. Aí eu peguei um banquinho, coloquei o celular no tripé e fui gravar, né? Então, eu sentei na fileira da frente. Quando eu sentei na fileira da frente, eu não tava vendo ninguém, né, daqui para trás, então a igreja estava cheia, mas eu não tava vendo nenhum movimento, assim, do pessoal aqui atrás. E eu estava imediatamente de frente para o pregador e para a irmã que veio acompanhar ele. E aí, só garantindo aqui que o microfone está funcionando, sim. E aí, a irmã que estava acompanhando o pregador, uma senhorinha, né, de Deus, assim, ela passou o culto me encarando, minha gente. Ela olhava para mim assim, e aí eu olhava para ela de volta e ela não retirava o olhar. Sabe assim, quando a gente olha de volta para a pessoa meio que desvia o olhar um pouco tempo, assim, mas ela fixava, sabe? E como eu tinha feito essa oração, perguntando ao Senhor mesmo, Deus, eu vou morrer, como é que vai ser? Eu fiquei assim, pronto, meu Deus do céu, Deus vai dizer que eu vou morrer, socorro. E aí, beleza, o culto foi todo voltado para essa temática de cura. O pregador estava contando o testemunho dele de que ele foi curado por Deus da Covid. E na época, sabe assim, ele contou um testemunho bem forte e tudo mais. Então, o culto eu nem sabia, né? Nem sei se tinha a ver com o tema do culto, mas foi todo voltado assim para a questão de cura e tudo mais. E resumindo, no final
do culto, a irmã que estava sentada na minha frente, me encarando não, assim, de vez em quando ela olhava, mas ela olhava assim com um olhar sério. Ela veio na minha direção, me abraçou, e aí ela me disse que naquele dia Deus estava liberando sobre mim ressurreição e vida. Essas duas palavras, para mim, tem um significado profundíssimo, principalmente em relação a essa experiência que eu estava vivendo. Mas a partir desse dia eu comecei a melhorar, né? Vida e ressurreição, né? Então a partir desse dia eu já conseguia comer coisas que eu não estava conseguindo comer antes. Então assim, a partir desse dia foi quando eu comecei a melhorar mesmo, assim. E aí, enfim, resumindo muitíssimo a história, foi isso que aconteceu. Então eu realmente sobrevivi, né? Foi o Senhor que me concedeu vida de volta, saúde de volta. E aí é como diz a música, eu acabei de acordar de um sonho em que você e eu tivemos que dizer adeus, e eu não sei o que tudo isso significa, mas como eu sobrevivi, eu percebi que. Então, voltando para a letra da música, né, que diz que como eu sobrevivi, eu percebi. Então, na minha experiência, por eu ter sobrevivido, quando eu olho para tudo que aconteceu, é como diz a música, eu não sei o que tudo isso significa, né? A totalidade desse propósito de Deus, sabe? No que aconteceu. Mas eu percebi algumas coisas. Então, a letra da música diz assim: como eu sobrevivi, eu percebi que. Aí a música diz: onde quer que você vá, é pra lá que eu vou. E isso pra mim é tão profundo e faz tanto sentido. Ah, eu não queria chorar, né? Mas enfim, vou tentar evitar ao máximo. Mas assim, por eu ter sobrevivido, eu percebi que onde quer que você vá, é pra lá que eu vou. Então, assim, por eu ter sobrevivido, o que eu percebi é que eu não quero nunca mais sentir o que eu senti na época da doença, que é não ter certeza de para onde eu vou, de com quem eu vou. Por exemplo, por mais que eu tivesse a dor de deixar meus familiares, sabe, de não estar mais viva. Na época, a minha cunhada estava grávida e ela estava grávida da primeira sobrinha minha, né? Porque eu só tenho sobrinhos homens, eu tenho 3 sobrinhos homens. Então era a primeira gestação de menina na minha casa, né? Na minha família. Então eu estava pensando muito, né? Eu não vou conhecer minha sobrinha, que era o meu sonho, assim. Eu amo muito meus sobrinhos, meninos, assim, não faço diferença entre eles, mas era uma novidade e eu sou filha única também, então cresci com 2 irmãos homens, então eu nunca tive essa presença feminina em casa, sabe? Eu nunca tive esse relacionamento familiar com outras mulheres, assim, era muito difícil. Eu tinha primas, mas moravam fora e tudo mais. E aí, pra mim era muito especial ter uma sobrinha a caminho. Oh, meu Deus. Enfim, então eu ficava muito triste pensando assim, eu não vou ver minha sobrinha, eu não vou conhecer, eu não vou acompanhar o crescimento dela, eu não vou conseguir passar para ela as minhas experiências, eu não vou conseguir, sabe assim, eu ficava muito pensativa sobre isso. E fora essa parte, né, familiar, né, de não viver certas experiências com a família, né, que eu pensei, poxa, se eu morrer eu não vou ter contato com minha sobrinha, né, eu não vou viver essa experiência, mas o que mais me apavorou, assim, foi eu perceber que eu não tinha Jesus, assim, eu não tinha ele.
sabe? Eu cantava sobre ele, eu ia para cultos e ouvia sobre ele, eu andava com pessoas que falavam sobre ele também, mas eu não tinha ele, sabe? Eu não tinha essa certeza da minha salvação, eu não tinha essa esse relacionamento que nada afetaria, sabe? Que não precisava passar por mais ninguém. Era algo real entre nós dois. Entre mim, entre eu e Deus, sabe? Assim, entre mim e Deus. Então, como eu sobrevivi, falando aqui a letra da música, como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que você vá, né, falando de Deus, onde quer que Jesus vá, é para lá que eu vou. Então, assim, eu percebi, depois que eu sobrevivi, eu percebi que é isso que eu quero da minha vida, sabe? Eu quero ir para onde ele está. Onde quer que Jesus vá, é para lá que eu quero ir. Entende? Então, eu até postei esses dias um livro nos stories, né? Num, numa quinta-feira, né? Que tem o TBT, que é para você postar fotos antigas e tal. E aí eu postei a foto de um livro que foi muito significativo para mim nessa época, que é um livro de comentários da Carta aos Romanos. Porque nessa época que eu estava muito, muito doente, eu estava com esse pânico, né, de eu não tenho esse relacionamento profundo com Jesus, eu não tenho esse relacionamento pessoal. A questão da salvação para mim virou uma confusão na minha cabeça. E aí eu pedi ajuda para a líder de jovens e ela propôs para a gente ler esse livro, né? Ela disse assim, Thaís, lê esse livro e a gente se encontra toda semana para a gente comentar sobre ele, comenta sobre o capítulo, né, da semana. E aí foi tão especial assim o que Deus fez. Através desses encontros assim que eu tive com ela, de conversar e de esclarecer na minha mente sobre como se dava a salvação em Cristo, sabe? E eu nunca li a carta aos Romanos com interesse, assim, com esse interesse tão específico, sabe? Assim, a respeito da minha salvação. Para mim era algo tão vago, tipo assim, eu tô salva, Jesus me salvou, Jesus morreu na cruz por mim. Mas não era um conhecimento profundo, sabe? Não era uma convicção na minha alma, era só algo que eu repetia, sabe? Assim, Jesus morreu por mim, então ele é meu salvador, aceitei Jesus. E aí, depois dessa experiência de ler esse livro, né, os comentários sobre a Carta aos Romanos, e aí, juntamente com esse livro, eu lia a Bíblia, né, e focava no Novo Testamento, e como Deus usou essa líder também para a gente conversar sobre outras coisas, sabe, assim, para além dessa parte espiritual, né, ela também me ajudava a entender sobre questões mesmo da vida e passar por essa experiência é, de uma maneira que eu não me sentisse tão só. Então, assim, foi tão especial, assim, ter vivido isso, que deixou muito claro para mim que, apesar de eu ter entendido quem eram as pessoas na minha vida, que realmente estão na minha vida e que valem a pena e que são as pessoas com quem eu tenho aliança para sempre, o que eu tô querendo dizer, né? Porque numa situação dessa, de morte, de doença, você vê quem realmente se importa com você, né? Então, assim, eu percebi, foi uma experiência que deixou muito claro para mim a importância da família, sabe? Porque a família faz por você o que ninguém faz.
sabe? Não importa se você foi a pessoa mais chata do mundo a vida inteira com seus familiares, né? Com irmãos e seus pais. Eles vão estar lá para você nesse momento. Eles vão estar lá. Mas assim, pessoas da igreja eu amo, ok, sabe, vão pro céu junto, mas eles não vão estar lá para você, assim, eles podem até visitar e tal, mas quem vai estar lá cozinhando para você, porque como eu falei, eu fiquei bem debilitada, então eu não conseguia levantar uma xícara, sabe, assim, um potinho de caldo era pesado para mim. Então, assim, quem tava lá nesse momento para fazer a comida do jeito que eu podia comer, ou de ser um suporte para mim, de me ajudar a deitar, me ajudar a levantar, sabe? É, é só a família mesmo. Família que eu digo assim, pai, mãe e irmãos, né? Meus irmãos, mesmo morando fora com suas próprias famílias, assim, eles ajudaram muito da maneira que eles puderam. E minha mãe estava sempre lá, sempre, para fazer tudo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que é nesses momentos que você aprende a dar valor para sua família e você também consegue separar, é, classificar as suas relações, sabe? Assim, classificar quem é só conhecido, classificar quem é só a pessoa que você cultua junto, é irmão em Cristo, mas não é tão próximo assim como você pensava. É, e você consegue colocar a sua família num patamar diferenciado, assim, porque hoje para mim não existe pessoas mais importantes na face dessa terra do que meus pais e meus irmãos. E quando eu falo meus irmãos, a família deles, né, assim, esposa e filhos. Porque é na hora da maior necessidade da sua vida, né, que é quando você se torna uma pessoa dependente dos outros, que você vê que mesmo você sendo uma pessoa, sei lá, de temperamento difícil, vamos dizer assim, eles vão estar lá para você, independente de qualquer coisa, a qualquer momento. Por exemplo, eu lembro de um dia que eu tava muito, 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 muito mal mesmo. Que esse era o dia que, pra mim, eu, eu ia partir nesse dia. Né? Foi o dia assim que até um pastor de uma igreja, que nem era quem eu frequentava, foi lá em casa. E aí foi ficando grave, grave, grave. E aí eu pedi pra minha mãe chamar meu irmão que mora na cidade, porque eu ia morrer naquela madrugada. E ele foi, sabe? Ele foi. E eu liguei pro pastor da igreja, sabe assim, eu liguei para tantas pessoas e ninguém foi. Sei lá, não atenderam, não sei. Mas as pessoas que eu chamei, ninguém foi. E quem foi meu irmão. E aí, no fim, quem tava lá, nesse momento, era minha mãe, meu irmão, a esposa dele e meus sobrinhos, entende? E aí, aquele momento ali foi tão revelador pra mim, porque revelou pra mim, assim, quem que tá ali pra mim sempre que eu precisar. E só que pra mim foi tão mais profundo, porque eu tava lá passando mal, sentada assim, e quando eu olhava pra eles, eu só conseguia pensar assim, meu Deus, eu não aproveitei essas pessoas. Porque meu irmão, ele é tão divertido, assim. Ele é uma pessoa tão engraçada e tão maravilhosa. A minha cunhada, ela é tão especial, assim, meu sobrinho. E eu só ficava pensando, meu Deus, eu não aproveitei essas pessoas. Eu não vou ter mais isso, sabe? Porque eu tava lá passando mal. E meu irmão conversando e fazendo graça, sabe? Assim, para o clima não ficar tão pesado. E aí, ele lá fazendo graça, e às vezes eu sorria e tudo mais. E aí, ficava mais leve. Só que do nada eu lá sorrindo. E aí eu caiu no choro.
Porque eu pensava assim, meu Deus, olha que pessoa maravilhosa, olha o que ela tá fazendo, sabe? Ela tá me fazendo sorrir nesse momento tão horrível, assim. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu não aproveitei essas pessoas, eu não aproveitei, eles são minha família, sabe? Assim, eu acesso essas pessoas com facilidade, eu posso visitá-las quando eu quiser, sabe? Então, foi muito revelador pra mim, assim, revelador de com quem eu conto. E eu não tô falando mal de quem não foi, né? Deus tem propósito em todas as coisas. Eu sei que as pessoas têm seus motivos pra não ir, né? E mesmo que elas quisessem ir, por exemplo, até mesmo a irmã que me ajudou com o livro e tudo mais, semanalmente a gente se encontrava, ela tem filhas pequenas, então se eu estiver passando mal de madrugada, ela não pode deixar em casa uma filha pequena para ir me socorrer. Entende? Assim, existem prioridades na vida de cada pessoa. A prioridade dela é a família dela, as filhas dela, ela não pode sair para me socorrer. Então, até nisso, assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho que ser muito grata a Deus por eu ter família e uma família que está ali para mim. Porque também Deus usou essa situação para abrir meus olhos a respeito de como eu trato a minha família, né? As pessoas com quem eu conto na vida. Então foi muito maravilhoso, assim, toda essa experiência, apesar de ter sido a experiência mais estranha e dolorosa e horrível da minha vida, ela me curou de muita coisa, assim, da minha cegueira, porque às vezes eu dava muito mais valor às pessoas de fora da minha família. Eu dava muito mais valor à igreja, por exemplo, sabe? Se tantos natais eu já passei na igreja, porque eu pensava, eu vou ficar na igreja, não vou ficar com a minha família, entende? De uma maneira até religiosa, sabe? Não que não seja bom ficar na igreja, você pode ir para a igreja e depois se reunir com a sua família, né? Cada um faz o que considera correto e bom para si, mas o que eu tô falando é que eu consegui enxergar algumas situações ou a forma como eu me comportava em muitas situações que não eram saudáveis, assim, não era boa e não valorizava quem realmente eu deveria valorizar, né? Eu colocava às vezes a igreja acima da família e nesse momento eu aprendi, né, que a minha família ela precisa ser mais valorizada, assim. Eu tô falando da minha situação, né? Algo muito particular, uma situação muito particular. Então, foi uma forma também de Deus me mostrar, reorganizar, assim, as prioridades na minha vida, reorganizar a forma como eu enxergava as pessoas e colocava cada uma na, na sua posição ali de prioridade. Algumas prioridades eu precisei me inverter, a forma como eu enxergava algumas pessoas, né, dava a elas uma importância que não era a importância que elas deveriam ter. Não que eu fosse. Não tô falando isso de um lugar de rancor, não, gente. Eu tô falando assim, às vezes eu colocava amizades acima. Amizades não, gente, nem era amizades, assim, eu colocava colegas ou pessoas conhecidas, assim, só um conhecido acima da prioridade da família, por exemplo, sabe? Enfim, então serviu muito para eu ter uma visão corrigida a respeito disso e também a respeito de Deus, né? Tipo assim, nesse momento, nesse dia que eu pedi para chamar meu irmão, porque eu achava que eu realmente ia morrer nesse dia, ficou muito claro para mim quem importa na minha vida hoje, a opinião de quem importa, que eu considero que importa para mim, né? A opinião. Quem são as pessoas cuja opinião importa para mim, né? Que me afeta. Quem são as pessoas que realmente eu conto na vida, sabe? É família. Família, assim, pai, mãe, irmãos e família dos irmãos.
e Deus, sabe? Só que Deus ainda tá acima deles, né? Então ficou muito claro para mim assim, como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que Jesus vá, é para lá que eu vou. Porque todo esse processo acabou sendo um processo de eu me aprofundar muito no meu relacionamento com Deus, né? No que eu tenho com Deus, quem é Deus, como é que eu me aproximo dele, como é que essa salvação se manifesta, como é que essa salvação realmente se dá na minha vida, como é que eu realmente alcanço essa salvação em Jesus e como é que eu tenho essa certeza de salvação e essa passagem, né, da primeira estrofe para o refrão, ela resume bem o, o que resultou dessa minha experiência, né, de como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que você vá, é para lá que eu vou, né? Onde quer que Jesus vá, é para lá que eu vou. Eu quero a presença de Deus, eu quero a paz que Deus me dá, eu quero a paz de saber para onde eu vou e que saber para onde eu vou significa saber que eu estou indo para onde Jesus está, entende? E trazendo aqui para a Terra, né? Como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que eu vá, onde quer que você vai, para lá que eu vou, é, onde quer que as pessoas que eu amo e realmente percebi que são essas que eu posso contar, é para lá que eu vou, né? É com elas que eu vou priorizar estar, né? Não que eu vou deixar de, sei lá, servir ao Senhor para estar com a família, sabe assim? É simplesmente uma questão de reorganizar as minhas prioridades e de reavaliar o nível de importância que eu dou para certas pessoas que nem, nem tão presentes assim na minha vida e que no momento crucial, assim, no momento mais importante, de maior necessidade que eu tive na vida, essas pessoas não estavam lá. Não por maldade, mas porque realmente Deus estava me mostrando quem era que estaria e que vai permanecer estando, sabe, assim, daqui para frente. Se você parar para pensar, quem são as pessoas que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos você tem certeza absoluta que você vai ter contato? É só a sua família, se tiver todo mundo vivo, né? Seus pais, seus irmãos, suas cunhadas. Então, assim, é com essas pessoas que a gente conta. Daqui a 10 anos eu nem sei se eu vou estar na mesma igreja. Por exemplo, do ano passado para cá eu já me mudei de cidade, eu já nem tô mais na igreja que eu estava no ano passado, eu nem tenho mais contato tanto com as pessoas que eu tinha nessa igreja, eu não tenho contato na verdade. Então, como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que você vai, é para lá que eu vou. Ou seja, onde quer que Jesus esteja, é para lá que eu vou. Eu quero a presença de Deus, eu quero estar onde Ele está, tanto aqui na terra quanto quando eu partir, sabe? Assim, eu quero só saber, eu só quero ter a certeza de que eu tô indo para onde Ele está, né? Jesus está. E aí a música segue dizendo assim: onde quer que você vá, é para lá que eu vou. Ninguém tem o amanhã garantido. E essa foi a maior aprendizado, assim, a gente até sabe disso, a gente usa muito isso no dia a dia, né? A gente fala muito, né? Ah, o amanhã pertence a Deus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, vamos aproveitar o hoje. A gente fala muito isso, mas às vezes a gente fala da boca para fora, né? O que eu acabei aprendendo com toda essa experiência foi que isso é um fato e que eu consigo sentir a realidade disso, né? Porque eu acho que foi uma vantagem na minha vida eu ter passado por essa situação de quase morte, porque agora para mim é muito real essa questão do amanhã não é garantido, né? Principalmente nessa noite que eu tava passando muito mal, que eu pensei que fosse morrer, que eu pedi para chamar meu irmão, eu não sabia se eu ia amanhecer. Então é muito, eu lembro da sensação de não saber se de manhã eu estaria viva, se de manhã eu estaria aqui. Eu não sabia. É tanto que eu ficava pensando assim, as horas iam passando, e eu ia pensando assim, meu Deus, será que 5 horas da manhã eu vou
estar aqui, porque 5 horas da manhã era o horário que eu tirava pra orar. E aí eu ficava pensando assim, será que eu vou estar aqui? Será que eu vou conseguir? Será que 5 horas da manhã eu vou estar viva? Então, o amanhã não é garantido e essa experiência é, me deu a sensação, não só a sensação assim, mas me deu a noção do que isso, do peso dessa frase, sabe assim, que o amanhã não é garantido. Para mim, hoje eu entendo, de fato, o que é não ter o amanhã garantido. Para mim não é mais uma frase feita, para mim não é mais algo assim que a gente fala da boca para fora, porque é um ditado popular que a gente usa quando alguém morre e a gente diz, nossa, a vida é um sopro, amanhã não é garantido, aproveito hoje, sabe? A gente fala só porque, às vezes a gente fala porque é o que cabe naquele momento, naquela situação, mas hoje eu sei o peso dessas palavras, sabe? Que o amanhã não é garantido, eu sei, é, de forma muito profunda a realidade dessas palavras. Então, a música diz, né? Onde quer que você vá, é para lá que eu vou. Ninguém tem o amanhã garantido. Então vou te amar toda noite como se fosse a última noite. E aí, para mim, falando, vendo essa letra, né? Voltada para o meu relacionamento com Deus, foi isso que aconteceu, né? Assim, essa experiência, como ela me deu muito essa noção de que ninguém realmente tem o amanhã garantido, então eu vou amar a Deus toda noite, todo dia, como se fosse a última noite, né? E aí, isso me lembra muito essa noite aí que eu falei, de que eu pensei que eu fosse morrer nesse dia, né? Porque era a última noite na minha cabeça, assim. Era a última noite. Então, eu só queria Deus, assim. Porque foi muito interessante perceber que por mais que meu desespero de sentir que aquela era a última noite, eu quis juntar quem eu amava, eu queria me agarrar neles, né? Minha mãe, meu irmão e tudo mais. Só que depois que eles estavam ali reunidos, eu estava muito satisfeita que eles estavam ali, mas ainda assim não era suficiente para eu ter paz, sabe? Não era suficiente eles estarem ali. Eu precisava de Deus, sabe? Porque assim, eles não te seguram aqui. Você está entendendo? Sabe, assim, por mais que eu tivesse ali cercada de pessoas que me amam, meus familiares e as pessoas com quem eu podia contar de fato, é muito satisfatório você ver que eles estão ali, mas ainda fica faltando, pelo menos em mim, ainda ficou faltando algo, assim, como se eles não fossem suficiente para eu ter paz nesse momento de partir. Entende? Eu precisava de Deus, de Jesus, assim, eu precisava segurar na mão dele, de Deus mesmo. Eu precisava de Deus, assim. É muito maravilhoso ter as pessoas ali da sua família ao seu redor nessa hora, mas você tá indo para um lugar que eles não estão indo com você naquele momento. Então, assim, eu senti de verdade essa travessia, sabe? Então, tipo assim, eu não queria atravessar sozinha. Então eu pensei assim, ai que maravilhoso que eles estão aqui, vou sentir saudade. Eu até fiquei pensando, meu Deus, como meu irmão é incrível, e engraçado e pessoa maravilhosa. E eu fiquei até triste, assim, eu fiquei pensando, cara, eu aproveitei tão pouco essa pessoa. Ele é tão maravilhoso, assim, uma companhia tão maravilhosa, eu aproveitei tão pouco. Então eu até ficava pensando assim, nossa, eu deveria ter aproveitado mais. E até aquela música, né? Devia ter amado mais. Enfim, mas para além disso, né, das pessoas que eu amo, que estavam ali, como eu falei, né, ainda eles não eram o suficiente para eu ter paz nesse momento de partir. Então eu queria Deus. No fim, é Jesus mesmo, assim, quem vai atravessar é Ele com a gente.
Então, ninguém tem um amanhã garantido, então vou te amar toda noite como se fosse a última noite. Então, naquela última noite eu amei Jesus assim com toda a minha força, amar no sentido assim de ansiar por ele. Então, quando é a última noite, quando é seu último dia na Terra, quando você está saindo daqui, você vê que nada importa. Você fica muito nítido, assim, nada importa. A única coisa que importa, de verdade, assim, quando você está partindo e tem relação com a Terra, é o que você fez. É o que é a forma como você se relacionou com as pessoas, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu não aproveitei muito meu irmão, eu tô partindo, o que é que ele vai, o que é que ele vai sentir, né? A meu respeito, a falta que eu vou fazer falta, não me dando importância, sabe? Não querendo fazer esse momento, o momento de eu me dar alguma importância, não. Mas é no sentido assim, de que a vida, o que faz a vida valer a pena é o que você viveu, sabe? O que você viveu com as pessoas, as boas memórias que você fez, né? Que você viveu com essas pessoas. Então, eu fiquei muito pensativa sobre isso e isso me mudou bastante, assim. Eu às vezes dou umas deslizadas, assim, né? De falar alguma coisa que magoa, de fazer alguma coisa que magoa, mas eu procuro rapidamente pedir perdão e me reconciliar, sabe? Porque a vida, eu não quero perder um minuto, um segundo, nem um dia é, magoada ou com alguém magoado comigo, principalmente sendo esse grupo, né? Os meus familiares, os que com quem eu posso contar. Deus me livre. Eu não quero de jeito nenhum. Eu quero viver o máximo cada segundo da minha vida bem com essas pessoas e cada oportunidade que eu tiver de criar boas memórias, de ter uma vida tranquila e boa e maravilhosa com eles, esse é o objetivo da minha vida, né, em relação a eles, né, em relação à família. Então, quando é a última noite, você ama como nunca. Então, assim, quando você sabe que é o último dia, né? A última noite é porque noite está encerrando o dia, né? Então está realmente acabando. Você ama, você anseia, você valoriza como nunca. E isso ficou para mim também, porque ele diz assim, né? Como eu sobrevivi, eu percebi que onde quer que você vai, para lá que eu vou. Ninguém tem o amanhã garantido, então vou te amar toda noite como se fosse a última noite. Então, é, principalmente quando eu estava doente, eu pensava assim, eu queria aproveitar ao máximo cada dia. Só que infelizmente eu não podia aproveitar porque eu não podia nem andar, gente, não podia nem sentar direito, eu não podia escrever, não podia fazer nada, né? Eu não conseguia fazer nada. Então, eu fiquei muito pensativa sobre isso, assim, né? De eu quero aproveitar ao máximo o meu dia, fazer o máximo de coisas que eu puder fazer e aproveitar as pessoas ao máximo. E principalmente em relação a Deus, né? Eu quero te amar como se fosse o último dia, porque o último dia, né, a última noite é a que você mais valoriza, é a que você mais presta atenção aos detalhes, é o que você mais valoriza cada segundo, sabe? Assim, cada segundo que passa, você sabendo que é a última noite que você tem na Terra, existindo aqui, né? Você quer valorizar muito, é tanto que eu me lembro muito, muito bem, assim, dessa sensação de de aproveitar cada segundo da companhia do meu irmão naquele dia, né? E em outros momentos, assim, você nem liga muito, né? Você tá, vai visitar um familiar seu, né? Que você considera muito, né? No meu caso, meus irmãos. E aí você fica no celular, você fica, nem presta atenção no que a pessoa tá conversando com você. Então, assim, hoje pra mim ficou essa lição, né? Como eu sobrevivi, eu percebi que agora eu vou amar as pessoas como se fosse o último dia. Então, ter passado por essa situação, assim, se eu quiser me conectar com essa pessoa que eu amo muito profundamente, assim, hoje em dia, quando eu visito um irmão meu, um familiar meu, assim, minha mãe, meu pai,
eu me lembro do ano passado, assim, eu penso no ano passado, tudo que eu passei, né? Essa questão de morrer, de ir embora, de valorizar. E aí eu me lembro, assim, daquela última noite, né? Que era pra ter sido a última noite. E aí eu sinto, assim, o tanto que eu tava valorizando cada segundo do lado deles, assim. E aí eu penso, eu tô tendo essa oportunidade hoje, então hoje eu vou valorizar também cada segundo como foi naquela última noite, né? E é incrível que a música diz exatamente isso, né? Eu vou te amar toda noite como se fosse a última noite. Então eu trago isso tanto para minha vida familiar, né? Assim, de quando eu tô com eles, esse grupo aqui seleto, meu pai, minha mãe, meus irmãos. É, eu aproveito cada segundo. E tento fazer eles se sentirem bem o máximo possível, né? Como eu falei, eu deslizo, não virei uma pessoa perfeita, não. Às vezes deslizo, falo alguma coisa que não deveria e tal, mas logo eu corro atrás de me redimir de algum erro que eu tenha feito, sabe? Que eu tenha cometido. E em relação a Deus também, né? Todo dia, quando é o último, você fica muito pensativo a respeito do que você fez, né? Do que você deixou de história entre vocês. Então, eu sinto muito isso, principalmente quando eu tô em culto em templo, sabe? Assim, quando eu tô no templo, na igreja, eu sentia muito isso quando eu tava doente, né? Quando eu ia pra igreja, porque eu tava doente, mas eu ia pra igreja, eu não conseguia andar, não conseguia sentar por muito tempo, mas eu ia pra igreja e ficava lá. É tanto que todo culto era um risco de eu morrer, assim, mas eu ia pro culto. E todas as vezes que eu chegava no culto, como era um risco, eu não sabia o que ia acontecer durante o culto, nem depois, nem se eu ia terminar aquele culto ali, né? Então, pra mim era sempre o último culto, assim. Era sempre essa sensação, assim. Se hoje for o último, eu tô no último culto, assim. E aí eu olhava para as paredes, assim, da igreja. Eu ficava olhando, eu digo, meu Deus do céu, é, eu preciso aproveitar esse momento, né? Eu não vou estar mais aqui, né? Talvez eu não esteja mais aqui. E, enfim, então para mim era sempre o último culto. E isso ficou muito enraizado no meu coração, porque hoje, quando eu vou para qualquer culto em templo, assim, na igreja, eu tenho essa mesma sensação de que se hoje for o último culto, eu vou aproveitar ao máximo, ao máximo. Então, assim, eu aproveito cada culto que eu vou, porque ficou muito forte no meu coração. Foram meses com cultuando assim, sabe? Foram meses doente. Então, foram meses na igreja, porque eu não faltava culto. Eu tava lá sempre, sempre, sempre. Eu acho que eu ia umas 3 vezes na semana. Ou mais, né? Então, eu tava sempre, sempre, sempre na igreja. Então, isso ficou muito enraizado em mim, assim. Ficou muito enraizado em mim. Essa sensação de cada culto é o último, sabe? Assim, a sensação de que eu preciso aproveitar porque pode ser o último. E isso ficou muito pra mim hoje, assim. Toda vez que eu tô num culto, em qualquer igreja, eu tenho muito essa sensação, assim, de vou aproveitar ao máximo, como se fosse o último. Então eu vou te amar, Jesus, toda noite, como se fosse a última noite, né? Porque geralmente o culto é à noite. E até questão familiar, assim, eu encontro mais meus familiares, vou visitar e tudo mais, mas à noite, né? É raro quando a gente se encontra durante o dia, assim, marca de se reunir durante o dia. O pessoal trabalha e tudo mais, só quando é férias. E aí, é, combinou muito, assim, com a minha história também, essa de vou te amar toda noite como se fosse a última noite, como se fosse a última noite. E aí vem o refrão icônico, né, dessa música que é If the world was ending, I'd wanna be next to you. Que diz assim, né? Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado. Que assim, eu vou começar a ser repetitiva, né? Só conferindo aqui o microfone. Que é muito essa sensação dessa experiência, né? Pra mim, o mundo tava acabando ali. O mundo mesmo, sabe? Assim, a minha experiência nesse mundo tava acabando. Então, quando eu falo. Hoje eu entendo assim que Jesus voltar
Jesus volta pra gente quando a gente parte para ele, né? Porque a gente fica falando assim, o mundo vai se acabar quando Jesus voltar. Mas às vezes você morre antes dele voltar. Então, assim, ele voltou para você quando você foi para ele, né? Quando você partiu, quando você morreu. Então, o mundo estava acabando para mim ali. E aí a música diz: se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado. Então, isso foi o que ficou muito forte para mim também dessa experiência, né? De para mim naquele segundo semestre de 2023, o mundo estava acabando. E o que ficava no meu coração, a única convicção que eu tinha no meu coração é que eu queria estar ao lado de Jesus. Eu queria estar ao lado das pessoas que eu amo muito, né? Que é meus pais, meus irmãos. E, principalmente, eu queria estar ao lado de Jesus, sabe? Então, quando eu canto essa música, né? Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado, sabe? Não tem, não tem outra opção, sabe? Eu quero estar do lado de Jesus, eu quero Ele, sabe? Só existe paz. Ficou muito claro para mim isso, né? Que nessa situação de morte, de doença, de realmente finitude da vida, que é uma realidade, eu só, na minha experiência, eu só teria paz se eu tivesse com Ele. Porque com Ele a gente tem paz até de ir, sabe? A gente tem paz até para morrer. Que era a parte que a família se tornava insuficiente. Por mais que meus irmãos e minha mãe estivessem ali do meu lado, meu pai também foi para lá quando eu estava doente, tudo. Por mais que tê-los ali ao seu redor e você vendo que eles estão ali para você, tem um limite do quanto esse apoio deles te ajuda, te suporta, sabe? Tem um limite, tem uma hora que eles não são mais suficientes e você precisa se agarrar na segurança que só Jesus dá, sabe? Que é uma segurança que você consegue ter paz para partir. Então, essa música diz, né? Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado, que é algo que eu declaro hoje com muita verdade para Jesus, né? Se o mundo estiver acabando, eu só quero estar do seu lado. Eu só quero ter a garantia de que o Senhor está comigo e de que eu estou com o Senhor, sabe? Eu não quero me enganar, sabe? Eu não quero achar que eu tô do lado dele e eu não tá no final das contas, entende? Porque isso pode acontecer. Tem um versículo na Bíblia que diz, né, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, nós fizemos isso e aquilo outro. E Jesus vai responder assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E o que isso significa? Isso significa que eram pessoas que serviam a Deus, usavam o nome de Deus, conheciam a Deus. Mas quando Jesus responde: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, Jesus está dizendo assim: a gente não é íntimo, a gente não é amigo. Vocês usavam meu nome, vocês ouviam sobre mim, falavam sobre mim, mas vocês não andavam comigo. Vocês não falavam comigo. Nós não tínhamos uma amizade, uma intimidade, sabe? E é isso que eu passei a ficar preocupada, né? Principalmente nessa época da doença, né? Que eu não queria mais só falar sobre Deus ou ouvir sobre Deus e estar envolvida com tudo que tinha a ver com Deus, mas não conhecer esse Deus, de não ter intimidade. Quantas pessoas passam aí 10, 20, 30 anos frequentando a igreja e não tem intimidade com Deus? Sabe, é como eu falei no início da live, sabe, a minha vida era muito dependente da vida de outras pessoas, do relacionamento que outras pessoas tinham com Deus. Sabe quando você frequenta a igreja a vida inteira, mas na hora do aperreio você pede para sua mãe orar, para sua avó orar, para a sua esposa orar, porque ela é que tem intimidade com Deus, você só vai para o culto, sabe? Você não pega numa Bíblia, você não conhece a Deus de fato, não conhece a voz de Deus, sabe? Você não sabe como é que Deus responde, você não sabe identificar quando foi Deus que respondeu, quando não foi. Entende? Isso só intimidade te dá.
É a intimidade com Deus que te dá esse reconhecimento da voz dele, de quem ele é, de quando é ele que está falando, de quando é ele que está fazendo algo. Então, esse foi o resumo do que eu adquiri. Assim, se o mundo tivesse acabando, a única coisa que vai estar no meu coração que eu quero é estar ao lado de Jesus, sabe? Não quero saber mais nada. Não quero saber mais nada. Tá acabando? Pois assim, a única coisa que vai me dar paz é eu saber que eu tô com ele e que eu não estou enganada nisso, sabe? Que eu não vou ouvir apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Eu quero ter essa certeza de que eu o conheço e que ele me conhece de volta. E aí a música segue dizendo: se a festa tivesse terminado e nosso tempo na terra também, eu gostaria de te abraçar só por um momento e morrer com um sorriso. E aqui, gente, é muito incrível como eu me identifico com essa música, né? Porque ela diz assim: se a festa tivesse terminado e nosso tempo na Terra também, o que é a festa? O que é uma festa? Festa é um momento alegre, é um momento de comunhão, sabe, assim, com as pessoas, de socializar, sabe, é um momento bom, é um momento de celebração. Então, que ele estava dizendo assim, se o mundo tivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado. Se o momento bom, se o momento bom tivesse terminado, sabe, um momento bom, uma festa, um momento de festa, um momento de alegria, tiver terminado, e o nosso tempo na Terra também. Olha isso, que maravilhoso. Se o tempo na Terra tivesse acabado também, sabe o que eu gostaria de fazer? Olha o que diz a música. Eu gostaria de te abraçar. I wanna hold you just for a while. Eu gostaria de te abraçar só por um momento e morrer com um sorriso. And I with a smile. Né? Então, assim, ele está descrevendo o que eu senti na pele que seria a melhor forma de partir. Que é, você sempre vai passar por essa fase, que é ter a consciência de que acabou o tempo. Você, quando chegar a hora de partir, pelo menos na minha experiência foi assim, você tem essa noção de que acabou o tempo, meu Deus, acabou o tempo. Não dá tempo mais de ter uma experiência boa com meus familiares, de ter lembranças boas com ele, não dá mais tempo de nada, eu tô partindo agora. Então, assim, você tem muita consciência de que o tempo acabou. Né, que os momentos de alegria acabaram, sabe? Como eu estava falando sobre o meu irmão, né? Tipo assim, eu não acredito que acabou meu tempo com ele, sabe? De aproveitar essa companhia maravilhosa dele, o tanto que ele é engraçado, o tanto que ele é alegre, me faz sorrir, sabe? Assim, uma coisa que acontece de fato é isso. Você tem consciência de que acabou o tempo. E aí, como diz a música, né? Se a festa tivesse terminado, se esse momento de alegria, né? Você tiver noção de que os momentos bons acabaram e que o tempo na Terra também acabou, aí a música diz o que ele gostaria de fazer. O que ele gostaria de fazer, né? Eu gostaria de te abraçar só por um momento e morrer com um sorriso. E aí eu interpreto isso em relação a Jesus. Porque nesse dia, eu deitei com a minha mãe, assim, na cama. E aí foi aí que eu percebi, né, que tem um limite do tanto que as pessoas que você ama, que vão estar ali por você e para você, conseguem te dar suporte nesse momento de partida. Tem um limite, assim. É muito bom que eles estejam ali, mas quando você percebe que o tempo acabou mesmo, eles vão ficar aqui, eles não vão junto com você naquela hora, sabe? E eu acho, pelo menos a sensação que eu tive, o que eu mais queria era alguém que fosse comigo. Não tô dizendo assim que eu queria que alguém morresse comigo na hora, né? Eu queria, já que eu vou partir, atravessar daqui para outro lugar, eu queria estar com alguém, sabe? E eu sei que esse alguém só podia ser Jesus, sabe? Assim, no sentido assim de eu saber que eu tô indo com ele para ele. Entende? Então, é muito o que essa música está dizendo. Eu gostaria
de I don't wanna hold you. Hold em inglês é segurar, sabe? A tradução ficou, eu gostaria de te abraçar só por um momento, mas hold também é segurar, sabe? É me agarrar. Então, eu gosto de traduzir assim, eu gostaria de me agarrar no Senhor por um momento, sabe assim, nesse momento da travessia, tipo assim, se é pra morrer, vamos morrer, vou partir, mas eu tô partindo com o Senhor, para o Senhor. É, é isso que ficou pra mim, é isso que eu quero, é assim que eu quero que seja, né? Porque sem ser dessa forma, para mim é pânico, foi horrível pra mim a experiência de, de morrer, né? Então, é como diz a música, pra mim, quando o mundo estiver acabando, eu quero estar ao lado de Jesus. Quando a festa tiver terminado, né, o período de alegria, esse período de celebração, de comunhão aqui na terra tiver acabado, e o meu tempo na terra também tiver terminado, eu gostaria de me segurar em Jesus, me agarrar em Jesus, e abraçar Ele nesse momento de partida e morrer com um sorriso. E quando ele fala que morrer com um sorriso, o que é o sorriso, né? O sorriso, ele vem em momentos de satisfação, sabe? De alegria, de prazer, de quando você sente algo bom, sabe? Quando você tá em paz, você ri, quando você tá tranquilo, sabe aquele sorriso de tranquilidade? Então, assim, morrer com um sorriso é morrer em paz, sabe? Morrer em paz, morrer tranquila, morrer satisfeita, sabe, assim, com a forma como eu vivi. Porque você lembra de tudo, você lembra de tudo, você lembra de tudo. Eu não sei se é verdade, mas eu vi um post um dia desse do Instagram dizendo que quando a pessoa morre, o cérebro fica 7 minutos lembrando só dos momentos felizes. A pessoa morreu, o cérebro ainda fica, né, 7 minutos funcionando, só lembrando dos momentos felizes. Não sei se isso é verdade. Eu vi um post, né, no Instagram. Não sei se é verdade, não. Mas, né, quem sabe? Eu achei muito bonito. E acredito que seja verdade, porque realmente passa tudo na sua cabeça. E o que passava na minha cabeça eram mais esses momentos, assim, felizes. Porque eu até comentei, né? Eu ficava pensando, cara, eu não aproveitei o suficiente, né? Porque vinha muito na minha cabeça esses momentos felizes, coisas boas que eu tinha vivido com essas pessoas, né? Meus familiares, assim, esse grupo que eu percebi que realmente é com eles que eu conto, sabe? É com esses que eu conto. E aí é isso que significa para mim morrer com um sorriso, né? Eu queria me agarrar em Jesus na hora de partir e morrer em paz, né? Aquele sorriso de tranquilidade, de alívio, porque eu não tô só, porque eu não tô em pânico, porque eu não tô em desespero, né? O alívio vem com o sorriso, a paz vem com o sorriso, a satisfação vem com um sorriso. Então, eu gostaria de me abraçar com ele por um momento, né? Nesse momento da partida e morrer com um sorriso. Então, I wanna hold you just for a while and have a smile. Aí ele continua, né? If the world was ending, I'd wanna be next to you. Ou seja, se o mundo. Aí ele repete, sabe assim, como se fosse uma convicção. Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado. Então foi o que ficou marcado pra mim, assim, nessa experiência. Não tem ninguém na face da terra que eu queira mais do que Jesus, assim, nesse momento, né, da partida. Por mais, eu entendi assim, por mais que seja maravilhoso, incrível, ter esse grupo seleto de pessoas com quem eu posso contar a qualquer tempo, independente da minha situação, né? Porque é muito louco isso. Por mais que eu tenha amigas, né, tem pastores, lideranças, né, que cuidam da gente como filhos, ovelhas e tudo mais, a gente precisa ter noção de como a família da gente importa, né? Porque numa madrugada eu passando mal, minha mãe não ia ter desculpa, sabe? Assim, não importa o que ela estivesse fazendo ou passando,
ela ia estar lá. Meu irmão saiu da casa dele com filho pequeno, eu acho que meu sobrinho, acho que ele tinha 1 ano e pouco, por aí, ou 2 aninhos, acho que ele tinha uns 2 aninhos, por aí, sabe? Então, assim, saiu de madrugada com esposa e filho pequeno, sabe? Então, assim, qualquer outra pessoa teria desculpas, né? Por exemplo, uma amiga, Thaís, minha filha é pequenininha, não posso ir e tal, ela mama, sabe assim? E família não, ele vai do jeito que ele tá, tem filho pequeno, mamãe, o bebê vai, a mãe vai, o peito vai, sabe? Então, assim, pra mim foi muito especial também ter esse aprendizado na minha vida a respeito de como, pra quem é família, não existe barreira, a não ser a distância, né? Porque, por exemplo, eu tenho o outro irmão não estava aqui porque ele tava morando aonde nessa época? Em São Paulo. Então, assim, não tinha como ele pegar um avião de São Paulo para cá em uma noite, né? Se tivesse que vir, ele viria no outro dia, dias depois, né? Mas, assim, eles estavam lá, videochamada e tudo mais, a gente conversava por videochamada. Então, assim, serve também de reflexão para a gente pensar a respeito de quem são as pessoas com quem a gente pode contar nessas horas, sabe? Assim, porque liguei para pastores, liguei para as irmãs de círculo de oração. Ninguém foi, gente. Ninguém foi. E eu não falo isso, mais uma vez, eu repito, não falo isso de um lugar de rancor, de mágoa, de raiva de ninguém, não. Eu só tô falando que essas pessoas nem, acho que nem se elas tivessem atendido o telefone, elas teriam ido. Né? Porque talvez tivesse ido, claro, né? Mas eu tô falando assim, que existem prioridades. Às vezes a pessoa ia trabalhar no outro dia de manhã, tem filho pequeno. O que eu tô querendo dizer aqui é que pra família não tem desculpa, sabe? Não importa se tem menino pequeno, se tem que trabalhar no outro dia. Meu irmão tinha que trabalhar no outro dia e ele tava lá, ele passou a madrugada lá, ele dormiu lá. Entende? Assim, foi, ai meu Deus, a experiência mais profunda da minha vida. E aí chegamos na parte da música que a Lady Gaga canta, que ela diz, oh, lost, lost in the world that we scream. Ou seja, ela fala, oh, perdidos, perdidos nas palavras que gritamos. Eu nem quero mais fazer isso, porque você já sabe o que significa para mim e nosso amor é a única guerra pela qual vale a pena lutar. Aqui, claramente, é uma música romântica, né? Fala sobre casal e momentos entre eles de briga, né? Em que eles gritam um com o outro e aí ela não quer que isso aconteça mais porque o amor que eles sentem não é para caber esse tipo de situação. Enfim, mas como eu não estou analisando aqui por esse lado, né, de relacionamento entre homem e mulher, trazendo para o meu relacionamento com Deus essa parte, né, perdidos nas palavras que gritamos. Eu não grito com Deus, né? E então eu trago essa parte de gritar muito no sentido de falar de uma maneira muito enfática, sabe? Assim, de ter muita força naquilo que a gente falou. Então, perdidos nas palavras que gritamos, né? Perdidos nas palavras que nós expressamos com muita intensidade. E aí, eu nem quero mais fazer isso. Como é que eu entendo essa parte? Perdidos nas palavras que falamos, que gritamos, né? Como eu falei, nessa época foi o momento em que eu tive o estalo, assim, ou o baque da minha vida de perceber que meu relacionamento com Deus não era profundo, não era íntimo e não era pessoal, era muito dependente de serviço, de obras, de outras pessoas me dizerem o que Deus está falando, era muito dependente de terceiros, sabe? Assim, eu não tinha um contato direto com Deus, eu não tinha um relacionamento profundo, íntimo, não era eu e ele, sabe? Era
eu na igreja ouvindo o que ele está falando através das pessoas, e as pessoas mesmos traduziam para mim o que ele estava dizendo, enfim. Então, essa parte de perdidos nas palavras que gritamos, se eu vou trazer para mim, né? Eu estava perdida nessa época nas palavras que eu expressava, sabe? Por exemplo, eu cantava para Deus e falava sobre Deus, mas eu estava perdida. Sabe? Parecia que eu estava com ele, parecia que eu estava salva, parecia que eu estava bem, mas eu estava perdida. No meio dessas palavras que eu expressava com tanta força, com tanta veemência, sabe? Até gritava também, às vezes cantando no conjunto, eu gritava declarações, mas eram declarações que talvez eu tivesse até a intenção de que fossem verdades, mas no fundo eu estava perdida nessas palavras que eu gritava. E Jesus estava perdido nas palavras que ele gritava no sentido assim, de expressava com muita força para mim. Por exemplo, assim, ele estava perdido, não de ele se sentir perdido, mas ele estava perdido, tipo assim, ele estava perdido no sentido de eu não conseguir o encontrar, eu não conseguia encontrá-lo nessas palavras que eu ouvia, sabe? Nas pregações, nos louvores. Ele estava perdido ali no meio daquelas palavras e eu não o encontrava, sabe? Eu ouvia os louvores, mas eu não o encontrava. Por exemplo, eu entendia a letra do louvor, eu entendia, às vezes eu me emocionava, mas eu não o encontrava no sentido assim, de eu não tinha encontro verdadeiro com ele, né, naquelas palavras. Ou então eu não tinha o encontro que me levava a esse nível de intimidade que eu precisava conhecer, né? Que foi necessário essa experiência tão dolorosa da doença e de entender a finitude da vida e de entender que a vida só faz sentido com ele e essa passagem dessa vida para a próxima também só faz sentido se for com ele. Então, assim, perdidos nas palavras que gritamos, né? Perdidos nas palavras que expressamos com muita força. Eu estava perdida nas palavras que eu declarava, porque eu declarava palavras para Deus e sobre Deus, mas eu estava perdida por dentro. Eu não era achada nele. Eu não tava com, eu não estava me sentindo, eu não sabia onde eu estava perdida, né? Eu não tinha nem noção do tanto que eu estava longe dele, né? Então eu estava realmente perdida e ele perdido nas palavras que gritavam, né? Que, que ele gritava, assim, que ele expressava com muita força, ou seja, a própria pregação ou louvores, né? Que traziam trechos da Bíblia, né? Trechos da palavra, que são palavras que saem da boca de Deus. Jesus estava perdido ali naquele meio, ou seja, eu não o encontrava ali, eu não tinha encontros com Deus, mesmo ouvindo tantas pregações, mesmo ouvindo louvores, sabe, que me revelavam ele, me apresentavam a ele. E aí a música diz assim, perdidos nas palavras que gritamos, eu nem quero mais fazer isso, né, eu não quero mais fazer isso. E realmente, eu não quero nunca mais fazer isso, eu não quero declarar nada sobre Deus e estar perdida, sabe? Eu quero ser achada nele, sabe assim? Eu quero tudo que eu declarar a respeito dele, seja numa pregação, seja num louvor, seja aqui numa live conversando com alguém, eu quero que seja de um lugar de verdade, de intimidade, não de confusão, de não convicção, sabe? Eu quero ter certeza do que eu tô falando, certeza de que eu conheço, certeza de que ele me conhece e de que eu tô falando de um lugar onde não existe, onde eu não sou uma ovelha perdida, eu sou uma ovelha encontrada e que já estou com ele, sabe? Eu já estou com ele.
Então eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar perdida nas palavras que eu expresso, sabe? Eu quero que tudo que eu fale venha de um lugar onde eu realmente vivo com Deus. Aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso, aquilo que eu canto, aquilo que eu ministro sobre a palavra de Deus. Então eu não quero mais também ter Jesus perdido nas palavras que eu ouço, sabe assim, toda vez que eu ouvir uma pregação, toda vez que eu ouvir um louvor, eu quero ter um encontro com Jesus, que volta muito para aquela parte de aproveitar os cultos como se fosse o último, sabe? Eu não quero estar num culto só porque eu tive que ir, só porque a gente tem que ir, só porque era culto de jovens, eu tinha que estar lá no culto de jovens. Não, se eu for para um culto, eu quero ter um encontro com Jesus na palavra que está sendo ministrada ali, nos louvores que estão sendo ministrados ali. Então, eu não quero que Jesus esteja perdido nas palavras que estão sendo expressas ali com muita força, sabe? Eu não quero que Jesus esteja perdido nessas palavras no sentido de que eu não o encontro, sabe? Porque ele está sendo liberado ali. Aquelas palavras que estão sendo liberadas estão liberando ali oportunidades da gente ter um encontro com Deus. Então, eu não quero mais fazer isso. Como diz a música, né? Eu não quero mais estar perdida naquilo que eu falo. Ou seja, eu falo verdade de Deus e sobre Deus, mas eu tô perdida em relação a isso que eu tô falando. E também não quero que palavras que eu escuto, Jesus esteja perdido nessas palavras, né? Palavras, seja pregação, seja louvores, Jesus está perdido ali porque eu não o encontro. Tá entendendo? Assim, eu não aproveito cada oportunidade de um culto, de uma pregação ou de um louvor para poder ter um encontro com Deus. Cada culto que a gente vai na igreja é uma oportunidade da gente ter um encontro especial com Jesus, através da palavra que está sendo pregada, através de louvores que estão sendo cantados ali, que estão ministrando ali uma verdade sobre Deus. Então, quando a música diz isso, perdidos nas palavras que gritamos, eu não quero mais fazer isso. Aí ele diz assim, não quero mais fazer isso porque você já sabe o que significa para mim. Então, isso também é uma verdade para mim, né? Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar perdida naquilo que eu digo, nem naquilo que eu ouço, nas palavras que eu expresso, nem nas palavras de Deus que eu ouço. Não quero estar perdida porque o Senhor já sabe o que ele significa para mim. E o nosso amor é a única guerra pela qual vale a pena lutar. Então, assim, essa música ela é muito perfeita porque realmente eu não quero mais viver assim, perdida dentro da igreja, Deus me livre. Eu não quero estar perdida no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele já sabe o que ele significa para mim. Ele já sabe o que ele significa para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o que eu tenho de mais importante. É como o salmista diz, né, que o teu amor é melhor do que a vida. Foi nesse tempo da doença que eu entendi esse salmo. O amor de Deus é melhor do que a vida. É a única coisa que te faz querer ir em paz. É saber que estar com Ele é melhor, sabe? O amor dele é melhor do que a vida e que Ele sabe, né, que eu não tenho outro bem, né? Não tenho outro bem além de ti, além dele, né? Tipo assim, temos pessoas que nós amamos e tudo mais, mas Ele é a nossa porção, assim. Ele é o que há de mais importante. Porque existe um limite, como eu falei, existe um limite para tudo que você vive aqui na Terra. Materialmente, nada importa quando você está morrendo. O que importa são os relacionamentos, mas como eu falei, né? Chega um segundo ali, chega um momento que eles não. que, que chegou no limite deles, de importância deles. A partir dali é você e Deus, né? Que é quando realmente você está indo, está partindo. Então, eu não quero mais ser perdida, estar perdida em relação a Deus, porque Deus já sabe o que ele significa para mim, né? Que ele é tudo para mim. Então, é também uma oração, Senhor, eu não quero mais estar perdida nas palavras que eu digo, sabe? Assim, tô lembrando de Isaías, se não me engano, é 29:13.
que diz que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante dele. São pessoas que declaram palavras que aprenderam de cor, sabe? Só por tradição, canta hino só porque sabe cantar, mas o coração está longe dele. É nessa hora que a gente está perdido naquilo que a gente está declarando, sabe? Então eu não quero mais fazer isso porque o Senhor já sabe o que ele significa para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o que eu tenho de mais valioso, mais precioso. O nosso amor é a única guerra pela qual vale a pena lutar. E é muito forte essa frase, né, de dizer que o amor, nosso amor é a única guerra, porque de fato, nosso amor a Deus, por Deus, é uma guerra que a gente luta contra a carne, a gente luta contra o inimigo das nossas almas, que está sempre lançando, sabe, armadilhas para a gente se enganar. Nossa, gente, eu não quero ser uma pessoa enganada. Imagina essas pessoas que chegam para Jesus no final dos tempos, de tudo assim, e dizem: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei, expulsei demônio. Essas pessoas estavam fazendo isso em nome de Jesus, elas conheciam a Bíblia, elas tinham algum nível de conhecimento a respeito de Deus, então elas estavam muito enganadas, sabe, assim, pensando que tinham ali um relacionamento com Jesus a ponto de estarem com ele na eternidade. Estavam enganadas, porque Jesus disse assim: não conheço vocês, apartem-se de mim. Então, assim, eu não quero estar enganada. Então, eu não quero mais estar perdida naquilo que eu declaro, nas palavras que eu declaro, sabe? E Deus já sabe o que ele significa para mim. Deus já sabe que o nosso amor, meu amor para com ele, sabe assim, meu amor por ele, o amor dele por mim, é a única guerra pela qual vale a pena lutar, sabe assim. A minha vida depois da experiência de 2023 é lutar por esse amor, sabe? De não perder esse amor de vista, de não me enganar, de achar que esse amor tá bem, né? Que nós estamos bem e, e no final não tá, sabe? Deus me livre. Então, é como diz a música: perdidos nas palavras que gritamos, eu não quero mais fazer isso, porque você já sabe o que significa para mim. Ou seja, não quero mais fazer isso porque o Senhor sabe, eu te amo. Eu amo o Senhor e é como diz o refrão, voltando pro refrão, né? Se o mundo estiver acabando, I don't wanna be next to you. Eu quero estar perto de ti, Jesus. Sabe assim, se o mundo estivesse acabando, se meu tempo na terra tiver acabado, eu só quero Jesus, eu só quero Jesus, eu só quero Jesus, eu só quero Jesus na minha vida. E não é só quando o mundo estiver acabando e quando o tempo estiver acabando, não. É enquanto eu tô aqui, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí, enfim, voltando aqui para a música, né? Porque você já sabe o que significa para mim, nosso amor é a única guerra pela qual vale a pena lutar. Aí ele volta, né? Onde quer que você vá, é para lá que eu vou. E isso é o que vai direcionar a minha vida daqui para frente, né? Sobre Jesus. Onde quer que Jesus esteja, é para lá que eu vou. Ou seja, minha vida, qual é o propósito da minha vida? Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para onde Jesus está. Então eu faço aquilo que me leva para esse lugar, né? Tipo assim, eu mantenho a minha comunhão com Jesus para que onde ele esteja, eu esteja também, sabe? Então, onde quer que ele vá, é para lá que eu vou. Porque esse era o pânico de 2023. Eu não tinha essa certeza, eu não tinha esse sentimento, né, de que eu estava indo para onde ele está. Então, hoje eu tenho essa convicção. Assim, o que me ajudou muito foi ter conhecido, ter me aprofundado na carta aos Romanos. Então, se você ainda não tem essa convicção, ainda precisa sarar isso no seu coração, nessa questão da salvação, da certeza da salvação, recomendo o aprofundar-se na carta aos Romanos. Enfim, então, onde quer que Jesus vá, é para lá que eu vou.
Ninguém tem o amanhã garantido, então eu vou te amar toda noite como se fosse a última noite. Então, toda noite que eu estiver num culto, eu vou me entregar totalmente, amar a Deus com todo o meu coração, aproveitar cada segundo da pregação e mastigar aquele alimento como se fosse a última vez que eu estivesse me alimentando da palavra dele aqui na terra, e aproveitar cada louvor. Ui, o celular ia caindo. Aproveitar cada louvor como se fosse a última vez que eu estivesse cantando para ele aqui na terra, né? Porque ainda que eu estivesse indo para ele, me encontrar com ele, cantar para ele lá no céu, é especial você estar aqui. Sabe assim, é especial os louvores que você ofertou para ele aqui. Então, era o último, sabe assim, cada culto é como, é para ser tão especial como se fosse o último, sabe? Que quando é o último, você valoriza, sabe? Você pensa, ai meu Deus, é o último, sabe? Então, você acaba dando o seu melhor. Essa, é esse o sentido de amar como se fosse a última noite, né? É aquele de aproveitar ao máximo, de entregar o melhor, de fazer valer a pena, sabe? Cada segundo dessa experiência. E aí ele volta pro refrão. If the world was ending, I'd wanna be next. Né? Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado, né? Se o mundo estiver acabando para mim, eu quero estar ao lado de Jesus. Se a festa estivesse terminando e nosso tempo na terra também, ou seja, se o tempo de alegria, o tempo de celebrar, de estar em comunhão, estiver acabando, né, e o nosso tempo na terra também, a única coisa que eu gostaria de fazer é o quê? I wanna hold you just for a while. Ou seja, eu quero me agarrar contigo, Jesus, eu quero me abraçar com o Senhor nesse momento, né, por um momento, nesse momento da passagem, e morrer com um sorriso. Ou seja, morrer em paz, né? Morrer satisfeita porque eu vivi com o Senhor, porque a gente só vai ter essa oportunidade de abraçar Ele com essa intimidade e atravessar junto e passar por isso junto, se a gente já estiver andando com Ele junto, sabe assim? Se a gente já estiver andando com Ele, se Ele já estiver do nosso lado muito antes disso acontecer, sabe? Ele estar com a gente nesse momento é só consequência de uma vida inteira juntos, sabe? Foi isso que eu tomei consciência, né? Porque é muito como essa música fala. Ela diz assim: como eu sobrevivi, eu percebi que se o mundo estiver acabando, eu gostaria de estar ao seu lado. Então, como eu sobrevivi, eu percebi que quando a gente vai atravessar, né, essa vida para a próxima, né, fazer esse percurso de partir, de morrer mesmo, estar com Jesus depende muito da gente ter estado com eles antes desse momento, sabe? Não é na hora do aperreio lá que você vai conseguir, às vezes não dá nem tempo de você entender, conhecer, sabe assim como é que funciona a questão da salvação. Por exemplo, nasci em berço evangélico, então aos 31 anos eu não tinha ainda entendimento a respeito de salvação. Você tem noção, sabe? De como nem sempre estar na igreja significa que você entendeu o relacionamento, o tipo de relacionamento, ou como funciona o relacionamento com Deus. Então, isso só vim ter clareza no ano passado, por causa dessa situação. Então, resumindo, é exatamente o que essa música diz, né? Se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado, eu quero estar ao lado de Jesus. E aí diz assim, right next to you, ou seja, bem ao seu lado. Então, eu sei, eu até estava pensando aqui, né, que eu falei que na hora da morte, estar ao lado de Jesus depende de você já ter andado com ele antes, né? E aí eu lembrei daquela passagem, né, dele na cruz e o cara que estava crucificado também perguntando a ele, né, se ele poderia, se Jesus poderia salvá-lo, né? E aí Jesus disse que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso e tudo mais. Só que ele teve esse encontro com Jesus antes da morte, né? Eles estavam ali, passando por esse processo de morte.
mas ele teve esse encontro antes ali, né? Verdadeiro com Jesus e entendeu ali que, de fato, ele já estava ao lado de Jesus. Não só fisicamente ali, uma cruz ao lado da outra, mas a partir daquela fala de Jesus, eles estavam juntos a partir daquele momento. Já, né? Tipo assim, em comunhão naquele momento. Então, isso ficou muito forte, assim, pra mim, né? De que eu quero estar junto com ele, não na hora do desespero, assim, chamar por ele, sabe? Viver uma vida inteira sem ele, sem nem pensar nele, e aí na hora do desespero, e ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não. Eu quero viver uma vida com ele, em paz com ele, em comunhão com ele, sempre praticando a presença dele, sabe? Assim, sempre consciente da presença dele, para aconteça o que acontecer, eu já estou em paz porque eu já estou com ele, e eu, para qualquer lugar que eu vá, eu sei que eu tô indo para onde ele tá. Então, a música, ela tem essa repetição, né? De se o mundo estivesse acabando, eu gostaria de estar ao seu lado, bem ao seu lado, ao seu lado, bem ao seu lado. Então fica trazendo muito essa ideia de que o que importa é a gente estar ao lado de Jesus. Nessa vida, durante a vida e principalmente quando o mundo estiver acabando para nós. Então, quando o mundo estiver acabando para nós, é quando o nosso tempo de vida estiver acabando aqui, né? Quando o tempo de festa, né? O que é o tempo de festa? O tempo de comunhão com as pessoas, o tempo de celebrar, o tempo de sorrir, o tempo de socializar, sabe assim? O tempo de estar vivendo a sua melhor fase, da melhor maneira. Quando esse tempo tiver acabado, o que importa, o que a gente vai querer, né? Ainda que você tenha outras crenças, sinceramente, o que eu posso compartilhar com você da minha experiência é que, não sei, independente da crença que você tenha, principalmente se você não crê em Jesus, eu acredito de verdade que muito provavelmente você vai experimentar o que eu experimentei, que é essa sensação de que nada aqui na Terra é suficiente para te dar a paz de partir e saber para onde você está indo e com quem você vai estar quando você acordar do outro lado, sabe? Então, pela minha experiência e pelo que a palavra diz e pelo que a música tem trazido para nós hoje nessa live, se o mundo estiver acabando, quando o nosso tempo na Terra tiver acabado, a única coisa que a gente vai querer e gostaria de viver é estar ao lado de Jesus, se agarrar a Ele nesse momento para poder morrer em paz, para morrer feliz, satisfeito, tranquilo, porque morrer, né, essa passagem é nada mais do que estar com Ele, né? É estar com Ele. É estar com Ele passando por esse processo, né, de partida. E quando esse processo de partida, nessa travessia encerra, você ainda está com Ele. Então, eu espero que essa minha experiência possa de alguma forma te edificar, te ajudar a valorizar mais a sua família e valorizar mais as pessoas que estão por você, com você na sua vida, sabe assim, você conseguir identificar, conseguir mudar completamente a sua noção de relacionamentos, assim, uma coisa que eu acho que eu nem citei muito nessa live, mas uma das coisas que mais ficaram para mim depois dessa experiência de 2023 foi essa questão da opinião alheia, né? Eu estava até conversando com uma amiga minha essa semana, uma conversa maravilhosa, que ela estava conversando, falando para mim o tanto que ela ainda se importa com a opinião alheia, sabe? Como a opinião alheia tem a capacidade de aprisionar ela, sabe? Dela não conseguir viver certas experiências que ela até gostaria de viver, porque ela se preocupa com o que os outros vão pensar,
né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, só para a gente ter alguma noção do que eu quero dizer. A opinião que as pessoas vão dizer a respeito sobre o namorado dela, né? Sobre a aparência do namorado, ou então sobre o emprego que ela tem. Ah, ela não quer trabalhar, ela gostaria de trabalhar com tal coisa, mas tem vergonha do que as pessoas vão pensar a respeito dessa carreira. Sabe assim, por não ser uma carreira tão valorizada, sabe? Assim, não ser sei lá, uma medicina da vida. A pessoa quer ser professora, né? Sei lá, que não, talvez não é tão valorizado, né, no Brasil ou no lugar onde ela mora. Só dando um exemplo, assim, nem era essa situação. E aí, às vezes, a opinião alheia impede ela de viver certas coisas, né? Ou então de tomar decisões que ela sabe que no fundo do coração dela seriam o que ela mais gostaria de fazer, né? Como eu falei, que eu fiquei muito chorosa, assim, quando eu adoeci, porque eu fiquei pensando, eu não conseguia escrever, né? Eu não conseguia fazer nada com as mãos, com os braços. Então eu pensei, meu Deus, eu vou morrer e eu não consegui tocar um violão, eu não consegui tocar um teclado, eu não aprendi inglês. Então, são coisas que para outras pessoas, assim, pode parecer banal, uma coisa, sabe, assim, ridícula de se pensar num momento desse, né? Mas para mim importa, é algo que eu dou muito valor, eu gosto, então talvez outras pessoas pudessem até dizer assim, nossa, sério mesmo, você vai perder seu tempo tocando, você podendo estudar outras coisas, fazer outras coisas. Então, assim, essa questão serviu muito para mim, essa experiência também da doença e tudo mais, de eu não me importar muito, ou quase nada. De verdade, assim, eu acho que uma das minhas prioridades no momento é trabalhar muito a minha mente, o que facilitou muito assim minha experiência do ano passado, para não me afetar com a opinião alheia, até porque eu percebi, eu acho que eu repeti isso bastante nessa live, que são poucas as pessoas que realmente se importam com a gente, ou que realmente vão estar com a gente num momento tão delicado como a sabe assim, no momento delicado de partida da gente, por exemplo, né, de doença e tudo mais. Então, eu percebi que como são essas poucas pessoas com quem eu posso contar, talvez seja a opinião dessas poucas pessoas que realmente eu poderia levar em conta, sabe, assim, considerar a respeito de algo que eu vá fazer, sabe? Considerar para pensar, entende? Mas eu não vou mais ditar a minha vida. Eu era muito ditada, minha vida era muito pautada pelo que os outros pensavam. Então, essa conversa com minha amiga também me fez pensar muito sobre isso, sabe? Que quando você percebe, sente na pele essa finitude da vida, o tanto que a vida passa rápido, que do nada você para e percebe que se passaram 31 anos da sua vida e você não fez nada do que você sonhou, mesmo tendo oportunidades, você se priva dessas oportunidades por causa do que fulano vai pensar, porque tocar violão é uma perda de tempo, porque, sei lá, você vai aprender inglês para quê? Você não tem nenhuma previsão de usar esse inglês em algum lugar, entende? Ou então a respeito de relacionamento, né, de, sei lá, da aparência do seu namorado, você fica preocupada a respeito da opinião dos outros, sendo que essa pessoa é maravilhosa com você e você gosta dessa pessoa, entende? Assim, tô dando exemplos simples, assim, só pra gente ter noção de que às vezes a gente perde oportunidades na vida e a gente, como falei aqui na própria música, nos lembrou, né, que o amanhã não é garantido para ninguém. E aí, quando você se depara com o fim, você só vai lembrar daquilo que você não fez e você não fez por um motivo tão besta como o que os outros iam pensar. O que que os outros têm a ver, gente? O que que os outros têm a ver? Uma coisa que eu fico pensando muito é nenhum desses outros estava comigo no momento que eu mais precisei, no momento que eu estava doente, no momento que eu estava debilitada, não andava, não fazia nada. Nenhuma dessas pessoas foi na minha casa, sabe, assim, me ajudar. Nenhuma dessas pessoas estava lá. E nenhuma dessas pessoas vai estar se eu adoecer agora, com quem que eu vou contar, né? Então, assim, por que que eu vou colocar a minha vida, as minhas decisões, o que eu faço, os meus sonhos, sabe, na opinião de pessoas que
simplesmente não vão estar na minha vida, sabe? Não estão na minha vida no nível de proximidade que dê a elas essa possibilidade de ter tanta força na opinião, sabe? Enfim, eu espero que a gente consiga refletir, né? Eu trago essas análises de música mais para a gente conseguir extrair das músicas boas reflexões, assim, que nos faça pensar de forma mais profunda a respeito da vida, sempre relacionando a nossa vida com Deus, né, o nosso relacionamento com Deus, e acabei finalizando com essa questão da opinião alheia, né, o quanto que a opinião alheia te paralisa, ou te faz abrir mão de algo que às vezes foi até o Senhor, foi Deus que colocou no seu coração, né, para você fazer, experimentar, se desenvolver, e aí você fica com vergonha da opinião alheia, quando em Gálatas vai dizer, né, por acaso, porventura, estou eu agradando mais aos homens do que a Deus, sabe? Então, fica agora de reflexão, de dever de casa, né, pra gente pensar, né, o quanto que a opinião alheia, ela tem me afetado e tem me paralisado, e pra gente reorganizar as prioridades da nossa vida, dos nossos relacionamentos, assim, a quem a gente tem dado esse poder, essa força de opinião capaz de nos afetar tanto assim, né? Então, enfim, eu gostei muitíssimo da letra dessa música. Pela live vocês já agora sabem o tanto que eu me identifico com ela, com a letra, e que essa letra me remete muito a esse período muito difícil da minha vida, sem falar que essa música, como eu disse, é um clássico que a gente viu nascer, né? Belíssima melodia, letra maravilhosa e que, a meu ver, né? Agora vocês sabem a forma como eu vejo essa letra, mas a meu ver, essa letra nos aponta para Jesus sempre, né? Nos faz pensar sobre a finitude da vida, que a gente vai empurrando com a barriga e não pensa sobre isso, mas é necessário a gente pensar até para a gente se preparar para esse momento, e a forma mais eficaz, né? A melhor forma da gente se preparar para esse momento é, como diz a música, estando ao lado de Jesus, para a gente passar por esse momento ao lado de Jesus e atravessar para passar a eternidade ao lado de Jesus. Um beijo e até a próxima.